meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa deliciosa massa. Gente, essa massa é perfeita, é minha massa preferida. Ela é úmida, ela é estabilizada, ela é perfeita para você decorar os seus bolos. Então, sem muita conversa, vamos aqui com nossos poucos ingredientes que nós vamos precisar. Então, aqui, gente, eu tenho 4 ovos inteiros, 200 gramas de margarina. Aqui nesse potinho eu tenho 15 gramas de fermento biológico, tá? Eu já até peneirei ele, já tá bem fininho. Aqui nesse copo medidor eu tenho 200 ml de leite, tá, gente? Talvez você precise um pouco mais, dependendo da sua farinha, tá bom? Aqui também eu vou ter 2 xícaras de açúcar, tá, gente? Eu tô usando uma xícara de 240 ml e eu tô usando 3 xícaras dessa mesma quantidade de farinha de trigo. Então, 3 xícaras de farinha de trigo e 2 xícaras de açúcar usando a xícara medidora de 240 ml. Mas também eu vou deixar na receita, na descrição, toda a quantidade também em gramas para facilitar a vida de vocês, tá? Gente, agora nessa xícara aí tá o pulo do gato que nós vamos fazer a mágica acontecer aí nesse copo. Gente, eu tenho aqui vinagre branco, tá, gente? Vinagre de álcool mesmo, aquele que a gente usa na comida, na saladinha. Então, gente, aqui nós vamos fazer um buttermilk. Você sabe o que é buttermilk? É um leite azedado, tá? Não é o leite já azedo não, tá? É o leite que a gente vai azedar ele agora. Eu tô usando aí o leite mesmo da vaca, aquele leite do leiteiro, mas vocês podem usar aí o leite de caixinha, que vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, aqui nós vamos preparar o nosso buttermilk. Aqui eu tenho 200 ml, né? E nós vamos usar 2 colheres de sopa de vinagre branco de álcool. Nós vamos fazer esse leite ficar talhado, tá, gente? Ele vai ficar como se fosse um iogurte natural. Gente, esse truque aqui, você pode até não fazer essa minha receita aí, mas vocês fazendo esse truque na receita de vocês, que vocês já fazem, vocês vão adorar. Então, eu peço muitas curtidas nesse vídeo, porque essa receita vai ser top. Essa receita vai ser o cargo-chefe da sua confeitaria, eu tenho certeza. Eu faço essa receita aqui, todos os meus clientes adoram. Então, nós vamos limpar tudo aqui e vamos organizar agora, né? Vamos começar aqui, gente, por etapa, a fazer a nossa receitinha. Vamos colocando aqui por sequência e vocês vão vendo aí cada sequência de cada ingrediente que vai entrar agora na nossa batedeira. Aí eu vou ter as 200 gramas de margarina, né? Gente, uma coisa muito importante também, eu uso a Qualy por ela ter 80% de lipídio. Gente, vocês têm que usar para valorizar a massa de vocês, ficarem uma massa úmida, molhadinha. Vocês têm que usar uma margarina com 80% de lipídio, tá? Tem a Ouro também, que tem 80% de lipídio. Então, procure uma boa margarina para dar sabor à sua receita, tá? Aqui nós estamos usando aqui as nossas 2 xícaras de açúcar. Nós vamos bater o açúcar e a nossa margarina para fazer uma espécie de um cremezinho branquinho, tá? Vamos dar uma batida e depois a gente vai acrescentando os nossos ovos. Vamos fazer tudo por etapa, tudo devagarzinho para vocês verem aí na íntegra como é que a gente faz essa receita. Gente, essa massa é super fantástica. Ela é daquele tipo bem fofinho, mas que tu pode mexer nela e ela não vai quebrar, ela não vai esfarelar. Você pode cortar ela bem fininha, os discos, que ela não vai esfarelar. Então, aqui nós vamos colocar os nossos 4 ovos, tá, gente? Lembrando que aí é gema e clara e tá tudo peneiradozinho. Pelo amor de Deus, tirem a pele do seu ovo, porque isso faz o seu bolo ficar com pitiu, né? Aquele cheirinho de bolo com ovo ninguém merece. Então, peneire aí o ovo de vocês bem direitinho para vocês fazerem e entregarem um bolo de excelência, né, para o seu cliente, que ele merece com certeza. E você também, né, porque você vai estar ali dedicando várias horas para fazer um trabalho e com certeza vocês querem entregar um bolo da melhor forma para o seu cliente. Então, cada detalhe, né, gente, é valioso na nossa receita. Nós vamos deixar bater aí e eu não vou muito acelerar esse vídeo, não vou cortar muito, porque eu quero que vocês vejam a nossa receita, né, a todo o passo a passo dela, porque eu sei que tem muitas pessoas que já sabem fazer um excelente bolo, mas tem muitas pessoas que não sabem de jeito nenhum, querem ali ver tudo como é que se faz no passo a passo. Então, nós vamos deixar aqui passando a imagem devagarzinho mesmo, para você que está fazendo pela primeira vez não errar.
Olha, bateu bastante aí, vocês viram, né, gente? Ficou esse cremezinho aí, super volumoso, branquinho. Gente, o cheirinho maravilhoso. Se vocês quiserem colocar, gente, alguma essência, vocês botam, porque a minha cliente pediu que não tivesse essência, que ela não gosta. Então, agora, gente, nós vamos fazer todo o nosso processo à mão. E tá aí nosso Buttermilk, tá, gente? Ele fica essa coisinha feia aí, mas ele, gente, vai fazer uma mágica, grande no seu bolo. Faça essa mágica aí acontecer na sua massa que você já faz, que você já gosta. Se você já tem uma massa preferida, só acrescente esse truque aí que você vai amar. Então aqui, gente, aos poucos, nós vamos acrescentando agora com o fouet, tá? Nós vamos acrescentar nossas 3 xícaras de farinha de trigo, tá? Lembrando que essa farinha de trigo não vai fermento, tá? Se você for adicionar uma farinha de trigo que já esteja fermento, não precisa você acrescentar essas gramas de fermento que a gente vai acrescentar, tá bom? Então, aí nós vamos dividindo, vamos colocando uma parte de farinha de trigo e uma parte do nosso Buttermilk. Gente, esse Buttermilk é super caro se vocês forem comprar ele já pronto, porque já tem, viu, gente? Tem essa misturinha já pronta, mas é o olho da cara. Então, vamos fazer que nós somos inteligentes e vamos fazer o nosso próprio Buttermilk, que nós somos dessas, tá? Que na confeitaria a gente só não faz chover, mas o resto a gente faz acontecer. Então, vamos ali intercalando, vamos terminando aí, ó, coloquei todo o nosso trigo e nós vamos adicionando aos poucos, tá, gente? Esse processo aí é bem lento mesmo, porque é tudo manual. Eu prefiro fazer assim, mas se você não tiver tanta paciência que nem eu tenho, você pode bater na sua batedeira na velocidade baixa, tá bom? Vamos colocando, eu só acrescento, gente, o restante do ingrediente, que no caso, por último, vai ser o nosso fermento. Eu só coloco no final mesmo, tá? Então, aí eu vou acrescentando todo o meu Buttermilk na minha massa, vou envolvendo para ficar tudo homogêneo, não ficar resto de trigo, de massa seca pelo fundo. Então, eu arrasto bastante o meu fouet nas bordas, no fundo, para me verificar que tá tudo bem misturado. Gente, eu já tô vendo aí que depois que eu acrescentar o meu fermento, vou precisar de botar um pouco mais de líquido. Então, depois que eu botar esse restante do nosso Buttermilk, ela vai ficar uma massa ainda um pouco grossa, né? A nossa massa, ela não é muito líquida, mas também não pode ser muito grossa, tá, gente? Então, depois que eu terminar aí, vocês vão ver que eu vou acrescentar um pouquinho mais de água, tá? Só um pouquinho mesmo, menos de um dedinho de água, só pra completar aí a nossa receita. Opa, o bicho ia caindo agora. Gente, agora eu vou acrescentar esse pouquinho aí, ainda não vai ser o suficiente. Então, eu vou acrescentar um pouco mais de água para ficar no ponto certo que eu vou mostrar para vocês. Ele tem que ficar, gente, a nossa massa, como se fosse uma espessura de papinha de neném, tá? Não é aquele mingauzinho bem fininho, não. É uma papinha mesmo mais grossinha. Você que é mamãe aí sabe a espessura de uma papinha de neném. Então, é essa daí que nós vamos querer, a espessura que nós vamos querer aqui na nossa massinha. Só esse pouquinho que eu coloquei, gente, vocês acreditem que ele já faz toda a diferença. Tá vendo como ele corre mais fluido no meu fouet, ó? Já escorre legal, tá? Esse é o ponto em que eu gosto de trabalhar com a minha massa. Essa massa, gente, fica tão fofinha que parece um pão assim, mas ele não é aquela massa de pão de ló que tu pega, a bicha sem gosto, não. Ela é bastante saborosa, você vai adorar trabalhar com esse bolo. E essa massa, além de fofinha, gente, ela é estruturada. Você vai conseguir colocar qualquer tipo de recheio nessa massa. Olha aí como ela fica linda, gente. Fica uma delícia essa massa. Dá vontade de comer até assim que a bicha já é gostosa. Então aqui, gente, eu tô com duas forminhas de tamanho 15, tá? Por 10 de altura. Eu untei só os fundos, mas ali sempre fica um pouquinho passando para as bordas. Não tem problema, isso não vai influenciar em nada, tá bom? Então, aqui nós vamos tentar pelo menos dividir em partes iguais na nossa massa. Gente, e aí também tá um grande truque que vocês tem que aprender a fazer esses truques na massa de vocês, porque principalmente se vocês forem assar, né, se vocês estiverem começando e não tiverem, tipo, 2 de cada forma, vocês vão ter que assar toda a sua massa em uma forma só. Então, às vezes acontece de ficar aquele bucho, né, acontece de não assar no meio. Então, nessa parte é bem interessante a gente fazer o que a gente vai fazer agora, tá? Vocês não podem ter medo de mexer na sua massa. Mexa na sua massa, nivele a sua massa, mexa, bata para sair as bolhas de ar. Não pode bater muito, né, gente? Pelo amor de Deus. Dar leves batidinhas, leves mexidinhas para sair as bolhas de ar. E agora sim entra um passo muito importante. Gente,
Por mais que eu divida minhas massas, eu gosto sempre de colocar esse bico, um bico normal de confeitaria, tá? Eu enfio um bicozinho aí no meio, não tem problema se ele for pequeno ou maior do que ou mais alto do que sua massa, tá? O importante é que ele vai ter uma cavidade ali no meio que vai distribuir calor por toda a sua massa e garantir que essa massa vai ficar por completa assada, né? Porque às vezes a gente faz um bolo e quando a gente abre ele, a gente tem o ódio de ver que ele tá ali cru no meio. Então isso é muito ruim, muito frustrante para nós que somos confeiteiras e sabemos que isso não é difícil de acontecer, né, gente? Massa pro forno e agora nós vamos usar um timer aqui, nós vamos colocar 50 minutos cronometrados aqui no nosso cronômetro e nós vamos ver em quanto tempo a nossa massinha vai ficar pronta, tá? Vou colocar 50 minutos, que é o tempo normal, assim, no geral, que uma massa de bolo assa. Então, nós vamos colocar 50 minutos e no final a gente vai ver quanto tempo demorou para essa massa assar no meu forno. Lembrando que eu tô assando o meu em 160 graus, porque o meu forno é muito potente. Então, gente, olha a cor linda que fica o nosso bolo. Olha, gente, eu assei o meu em 160 graus porque o meu forno é potente, mas vocês podem usar aí a potência do forno de vocês que vocês já conhecem. Então, aqui, gente, restaram 14 minutos e 14 segundos de 50 minutos que a gente colocou inicial. Então, demorou mais ou menos uns 36 minutos para o nosso bolo estar pronto, isso no meu forno, tá bom? Lembrando que cada forno é um forno. E olha só a nossa linda massa. Gente, essa massa fica perfeita. Gente, faz essa massa e voltem aqui para me falar, Célia, eu fiz essa receita e me digam aí se ela não é ou não uma delícia. Olha, é muito fácil de tirar agora o nosso bico de confeitar. Vamos tirar, vai ficar um buraquinho assim, mas nada que vai impedir você a decorar o seu bolo ou confeitar, tá bom? Gente, essa massa, ela lhe traz muita segurança em você estar trabalhando com ela. É a mesma segurança em que eu quero... Gente, perceba, olha aí. Eu aperto o meu bolo e parece que eu tô apertando um pão, gente, de tão fofinho que é. Essa massa, gente, ela absorve muito bem o líquido que você vai regar ela. Ela você pode trabalhar com recheios pesados, com recheio tipo mousse. Ela aceita qualquer tipo de recheio, tá, gente? Percebam que ela não fica bucha. Eu só apenas tirei a capinha por cima, né? Porque fica deselegante mandar o nosso bolo com a capinha. Então eu retiro ela apenas para dar um acertozinho em cima. E olha aí a fofura da nossa massa. Gente, essa massa nos traz bastante segurança, principalmente para você que é iniciante e ainda não tem tanta habilidade em decorar um bolo, então essa massa é uma ótima opção para você. Lembrando que o nosso canal foi feito pensando em vocês, nosso canal foi criado pensando em você, confeiteiros e confeiteiras iniciantes, então eu preciso do seu apoio, preciso do seu like, que você se inscreva para o nosso canal crescer e a gente poder ajudar mais pessoas que ainda têm dificuldade na confeitaria. Então, vamos somar forças e crescermos juntos. Espero muito que vocês tenham gostado.